Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e que bom ter você aqui mais uma vez, que bom estar aqui com vocês mais uma vez, que possamos mergulhar na palavra de Deus e que possamos nos voltar para o Senhor agora, deixar que Ele venha fazer nova todas as coisas em nós através do poder de Sua Santa Palavra. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, conceda-me um coração puro e cheio de amor e de humildade. Concede-me um coração que seja santo, convertido, cada vez mais aprofundado, mergulhado nesse teu amor misericordioso. Espírito Santo, conceda-me um coração que seja grande, que só tenha olhos para Deus, que se volte para o Senhor Jesus, que contemple a cruz constantemente, que seja capaz de amar a todos, capaz de perdoar sem limites, capaz de compreender sem restrições, capaz de acolher sem exceções. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, atinge meu coração agora e conceda-me um coração mais forte, um coração que realmente esteja desejoso de contemplar as lutas diárias de fato para alcançar a santidade. Vem Espírito Santo de Deus e faz de mim, faz alguém novo, faz alguém completamente diferente. Me dá um coração que seja capaz de amar, um coração que seja capaz de perdoar sem limites, um coração que seja de fato forte, robusto, que seja sensível ao teu querer, à tua doce palavra, um coração que sabe sofrer e resistir, um coração que sabe esperar e refletir, um coração que de fato busca a felicidade que está em ti, um coração que bate junto com o coração de Cristo. Amém. Primeira leitura, livro do profeta Jeremias. Isto disse-me o Senhor: vai comprar um cinto de linho e põe-no em torno da cintura, mas não o deixes molhar na água. Comprei o cinto, conforme a ordem do Senhor, e coloquei-o à cintura. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e tens a cintura. Levanta-te e vai para o Eufrates. Esconde-o lá na fenda de uma pedra. Fui e o escondi perto do Eufrates, conforme mandou o Senhor. Ora, ao cabo de muitos dias, disse-me o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e retira de lá o cinto que te mandei esconder. Fui ao Eufrates, cavei e retirei o cinto do lugar, onde o tinha escondido. Mas eis que o cinto tinha apodrecido tanto que não servia mais para nada. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim, dizendo: isto diz o Senhor: assim farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém, este povo perverso que se recusa a ouvir minhas palavras, convive com a maldade no coração, e vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhes culto e prostrando-se diante deles. Será como este cinto que não serve mais para nada. Pois assim como o cinto se une à cintura do homem, assim eu quis que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unissem a mim, diz o Senhor, para ser meu povo, honra do meu nome, louvor e glória, mas não ouviram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esqueceram o Deus que os gerou. Esqueceram o Deus que os gerou. Da rocha que te deu a luz te esqueceste, do Deus que te gerou não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei deles meu rosto e verei, então, o fim que eles terão. Pois tornaram-se um povo pervertido, são filhos que não têm fidelidade. Com deuses falsos provocaram minha ira, com ídolos vazios me irritaram. Vou provocá-los por aqueles que nem povo são. Através de gente louca hei de irritá-los. Esqueceram o Deus que os gerou. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo, e embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento de uma mulher que pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. E tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões, e nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém.
Meus irmãos e irmãs, que bênção estar aqui com vocês mais uma vez e poder comentar, compartilhar, contemplar dessa partilha de fato, onde nós paramos para meditar a palavra do Senhor. E hoje em particular, vou começar pelo Evangelho. É interessante que nós estamos olhando para mais uma vez o Senhor que vem falar, que vem, ou melhor dizendo, né? Os santos, os nossos pais apostólicos, os santos padres da patrística, quando eles começaram a organizar as leituras e as passagens da Bíblia, quando eles começaram a formar, né, tudo aquilo que hoje nós conhecemos como liturgia, lexio divina, lecionário e por aí vai, quando eles começaram a reorganizar tudo isso, houve um consenso através da oração e do poder do Espírito Santo que os iluminou, houve um entendimento de que é interessante trazer de volta mais uma vez essa passagem de São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31 até o 35, que vai nos falar daquilo que nós já escutamos em alguns domingos atrás, alguns domingos passados, que é justamente o reino dos céus, as parábolas sobre o reino dos céus. É Jesus falando para os seus discípulos e falando para o povo. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Eu já comentei sobre essa passagem em particular aqui, 2 domingos atrás, mas eu queria tratar particularmente sobre essa parábola no versículo 31 e 32. Enquanto nós estávamos lendo, contemplando, eu particularmente me veio a imagem de uma árvore, justamente uma árvore, mas antes de se tornar uma árvore, ela é uma semente. E quantas sementes por aí elas foram deixadas de lado, meus irmãos e irmãs, porque você não cuidou. Eu não sei se você já teve a experiência de plantar uma semente, né, e esperar que ela dê frutos, esperar que ela cresça e se torne uma planta, esperar que ela cresça e se torne verdadeiramente uma árvore, mas é interessante, meus irmãos e irmãs, pensar o quanto tudo está movido, o quanto tudo se organiza, o quanto tudo é gerado para que possa ser verdadeiramente grande futuramente. Por que eu digo tudo isso? Porque talvez, e só um talvez, as atitudes que você teve lá atrás, ou atitudes que para você podem parecer muito simples, talvez você não esteja dando o verdadeiro valor para essas atitudes, né, para elas. Talvez você não esteja valorizando o suficiente aqueles atos, aqueles gestos que você já está tratando como monótono, que você já está falando como se fosse algo simples, que você já está olhando como se fosse algo qualquer. Então me responde, meu irmão, minha irmã, você quer alcançar o céu, você quer chegar no céu, você quer fazer coisas grandiosas, você quer fazer coisas maravilhosas, você quer alcançar a santidade, você quer ser um santo dos altares, você quer ser reconhecido? Me diz uma coisa, você acha realmente que vai ficar conhecido do dia para a noite? Ou você vai se tornar de fato alguém conhecido, reconhecido, vai se tornar alguém que vai alcançar a salvação de fato na sua santidade cotidiana? Como você acha que é o correto nas leis de Deus? O Senhor nos diz, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, como você mesmo foi amado pelo teu Senhor. Então, se você sabe que é preciso amar, Deus não está dizendo que você tem que amar apenas em algumas circunstâncias, mas está dizendo que você precisa amar em todas as circunstâncias, em todos os instantes. Dito isto, nós temos, por exemplo, a pequena via de Santa Teresinha, onde até mesmo pegar um alfinete do chão com amor ajuda a salvar almas para Jesus. Isso aqui é uma mística sublime, profunda. E quando você entende isso, meus irmãos e irmãs, quando nós entendemos isso, nós entendemos que até mesmo o ato de plantar uma pequena semente é um ato que pode se tornar profundamente místico, profundamente espiritual, e que à medida que você vai cuidando dessa semente, vai regando essa semente, vai cuidando da terra, vai cuidando do solo, vai permitindo que a semente seja protegida, vai arando, vai regando, vai deixando que ela cresça com robusteza, com as vitaminas necessárias, com a água e o solo bem tratados, à medida que você vai cuidando diariamente, de pouquinho em pouquinho, mesmo que sejam em gestos simples, mas que sejam gestos constantes, à medida que você vai fazendo isso, a semente fica cada vez maior.
E é muito interessante pensar que Jesus está falando aqui de algo que não começa grande, que já é imenso, que já é grandioso. Ele está dizendo que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes. A menor de todas as sementes. Mas quando ela cresce, ela se torna uma árvore enorme. Meus irmãos e irmãs, deixa eu te falar para vocês. A semente do reino dos céus nada mais é do que a palavra de Deus que você permite que seja semeada no solo do teu coração. Só que para isso você não pode simplesmente rezar hoje, ouvir a palavra hoje, e aí quando for amanhã você não vai abrir a Bíblia, você não vai escutar a palavra, você não vai meditar. Você não vai rezar, não. A semente do reino dos céus, ela vai crescer na tua vida à medida que você vai aplicando os ensinamentos na tua vida, você vai agindo com inteligência, com entendimento, com discernimento, você vai praticando os ensinamentos daquilo que Jesus fala, daquilo que Jesus ordena, e você vai meditando nas palavras do Senhor constantemente, todos os dias, a todo instante, para que essa semente possa ir crescendo diariamente, de pouquinho em pouquinho, gradativamente, de uma forma que, sim, vai ser longo o período, vai ser um processo prolongado, mas no fim das contas vai ficar maior do que as outras plantas e vai se tornar uma árvore, de modo que os pássaros vêm, fazem ninhos em seus ramos e dão frutos. Olha só o que Jesus está dizendo para nós, meus irmãos e irmãs. O ato, de fato, de nós abrirmos os nossos corações para que venha o semeador plantar a semente da palavra, é o começo de algo que precisa ser posteriormente tratado, cuidado, regado, ou seja, é algo que precisa ser posteriormente evoluído. Você precisa estudar constantemente para que possa de fato amar o Senhor teu Deus de todo entendimento. Você precisa rezar constantemente para que possa amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Você precisa se esforçar, trabalhar pelo reino de Deus para que possa amar o Senhor teu Deus com todo o teu corpo, com todas as tuas forças. Você precisa ser íntegro. Você precisa, de fato, buscar a santidade para que possa amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Isso, de fato, é cumprir o primeiro mandamento da lei de Deus. É isso que significa estar diante do Senhor e constantemente buscá-lo, estar de fato em busca desse reino dos céus, para que essa semente possa então se tornar um broto, para que esse broto possa se tornar algo que desabrocha, sai do solo e começa a crescer como um arbusto, como uma plantinha, como um arbusto, até que se torna de fato um galho, um ramo, um tronco cada vez maior, vai aumentando suas raízes, vai se tornando a maior árvore de todas. Uma árvore que é tão forte espiritualmente que de fato é uma árvore que de fato revela o reino dos céus, uma árvore que de fato apresenta a santidade ao ponto de passarinhos, outros irmãos e irmãs, se aproximarem de você para querer estar perto de você. Eu tenho certeza que você gosta de estar perto de pessoas que são agradáveis. Tenho certeza que você gosta de estar perto de pessoas que são carinhosas, gosta de estar perto de pessoas que são amorosas. E você não gosta de estar perto de pessoas que são raivosas, resmungonas, que são chatas, que te incomodam. Você não gosta. Só que talvez, meus irmãos e irmãs, você não esteja semeando o suficiente a semente do reino dos céus. E por isso você é uma pessoa chata. Você é uma pessoa que as pessoas não gostam de estar perto. Talvez você seja essa pessoa que literalmente não apresenta o reino dos céus e por isso afasta ao invés de atrair. Mas quando você permite que a semente da palavra de Deus possa ser semeada no teu coração e você vai cuidando do solo do teu coração para que essa semente possa se tornar uma árvore grandiosa, então de fato você atrai os passarinhos, você atrai os pássaros para que venham se aproximar de você, você atrai as pessoas para perto de si e você vai dando frutos, você vai frutificando. E é justamente sobre isso que vem falar essa parábola em particular. Não à toa, depois de dizer isso, Jesus vai dizer na parábola que ele cita, no versículo 33, o reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. O fermento serve para fazer crescer. E aí nós lembramos daquilo que acontece com Jesus quando ele é adolescente. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Ponto. É o mesmo que deve acontecer conosco, meus irmãos e irmãs. É o mesmo que deve acontecer conosco. Nós precisamos crescer em estatura, vamos crescendo em maturidade corporal, precisamos crescer em sabedoria. De fato, a estatura e
a força, a maturidade mental, e precisamos crescer em graça, a estatura, a força, de fato, a maturidade espiritual. Percebam que tudo precisa concorrer de fato para o crescimento dessa semente que nos leva para o céu. O fermento que faz crescer a semente que foi plantada em nossos corações, e ela precisa crescer para se tornar uma árvore chamativa e atrativa, para que outros possam vir se aproximar. Percebam como Jesus vai conectando as parábolas e vai fazendo com que as pessoas escutem as parábolas, e aqueles que estão abertos para receber a palavra de Deus, eles vão compreender, eles vão entender. Meus irmãos e irmãs, é preciso que nós possamos abrir nossos corações e ser essas pessoas, ser de fato essas pessoas que são atraídas pela palavra de Deus e que atraem à medida que vão crescendo em estatura, sabedoria e graça. Só que para isso nós precisamos passar por um processo que talvez seja muito estranho, e aqui eu entro justamente na primeira leitura de hoje. Vão existir momentos, meus irmãos e irmãs, em que nós mesmos vamos estar em situações onde nós vamos estranhar. Poxa, isso aqui foi o que Deus pediu para eu fazer de fato? Isso aqui realmente é o que Deus quer que eu faça? Mas que estranho, que pedido estranho. Percebam, meus irmãos e irmãs, que talvez possa até ser um pedido muito simples. Pode ser algo muito simples. Eu acabei de falar sobre a semente. Você plante a semente. Deixe a semente ser plantada em teu coração. Talvez você precise fazer coisas simples para alcançar o reino dos céus, e você está achando que precisa fazer coisas grandiosas. Mas olha o que Deus pediu para Jeremias. Vai, compra um cinto de linho, põe em torno da tua cintura e não deixe molhar. Perceba como parece um pedido muito estranho. É meio aleatório até certo ponto, não acham? Mas olha a reação, olha o que Jeremias fez. Fui, comprei o cinto e fiz conforme a ordem do Senhor. Coloquei-o na cintura. Olha só o que foi que Jeremias fez. Talvez Deus esteja pedindo para você rezar mais e você não está fazendo o simples. Talvez Ele não esteja dizendo: olha filho, você precisa parar de ir trabalhar e precisa passar mais tempo comigo. Não. Talvez Ele esteja dizendo: vai para o teu trabalho, chega no teu trabalho e enquanto você estiver trabalhando, reze. Esteja rezando, esteja em oração, esteja em contemplação. Talvez Ele esteja dizendo para você ir para a escola, ir para a faculdade, esteja na faculdade, mas esteja com o texto na mão, reze. Talvez Ele esteja dizendo para você a todo instante oferecer as tuas atitudes, oferece teus estudos, oferece a tua alimentação, oferece o treino, oferece as orações, oferece tudo, oferece teus esforços, oferece tua caminhada, oferece teu sono, oferece teu cansaço, oferece teus pecados, tudo para a tua mortificação, conversão, santificação e salvação das almas. Oferece tudo, assim como fazia Santa Teresinha, oferece tudo por amor a Cristo, por amor de Deus. Oferece tudo para Ele. Não é algo complicado, é algo simples. Situações do dia a dia, situações do cotidiano que vão te santificando, que vão te mortificando, que vão aos poucos transformando tua realidade em uma realidade de oração, onde você continua fazendo as coisas que você faz dia após dia, mas passou a fazer. Antes você fazia de forma automática e mecânica, agora você faz de forma mística, oracional, espiritual. Eu acho fantástica a oração, né? A frase de São José Maria Escrivá, quando ele diz que antes eu cortava batatas, agora eu me santifico cortando batatas. Gente, é algo completamente simples. Santa Teresa d'Ávila vai dizer: entre as panelas está o Senhor. O Senhor pode ser encontrado em qualquer instante de nossas vidas, em qualquer momento de nossas vidas, em qualquer atitude, tarefa, a fazer doméstico que seja, em qualquer momento de nossas vidas, podemos estar unidos a Cristo. Não à toa, Carla Cucci vai dizer isso também. A nossa meta de vida precisa ser sempre estar unido a Cristo. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos buscar isso. E como nós começamos a fazer isso? Seja numa atitude simples, ainda que faça sentido e ainda que não faça sentido. Vai e compra um cinto. Enrola um cinto na tua cintura. Faz o que eu estou te pedindo. Não deixa cair água. Foi o que ele disse para Jeremias. Jeremias, que nem pensou duas vezes, foi, comprou o cinto, fez conforme a ordem do Senhor, colocou na cintura. E depois Deus vem uma segunda vez e diz: pega o teu cinto, tira, vai até o Eufrates, o rio Eufrates, e lá esconde o cinto perto de uma fenda entre as pedras. Que foi que Jeremias fez? Versículo 5. Foi lá, escondeu perto do Eufrates, conforme mandou o Senhor. Passou-se alguns dias, o Senhor veio e disse a mim: levanta-te, vai até o rio Eufrates, retira de lá o cinto que eu te mandei esconder.
Fui ao Eufrates, vai dizer Jeremias, obedecendo, obediente mesmo a tudo aquilo que o Senhor estava dizendo. Fui ao Eufrates, cavei, retirei o cinto do lugar onde eu tinha escondido, mas eis que o cinto já havia apodrecido tanto que não servia para mais nada. Meus irmãos e irmãs, aqui está justamente a situação onde nós podemos estar fazendo algo para Deus e em um primeiro instante pode parecer que não faz sentido. Já começa que o pedido de Deus às vezes não vai fazer sentido no primeiro momento. As ordens do Senhor podem não fazer sentido no primeiro momento. Aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas pode não fazer sentido em um primeiro momento. Talvez você esteja passando por alguma coisa, por algum momento, por alguma situação, onde literalmente o Senhor está fazendo algo na tua vida que você não sabe porque você não tem sabedoria divina, você não sabe porque você não está olhando com os olhos de Deus, você não sabe porque você não está entendendo quais são os planos do Senhor e Ele ainda não te respondeu e não te explicou quais são os planos dele. Porque você não precisa saber, você precisa confiar. Você não precisa saber, você precisa obedecer. Você não precisa saber agora, você precisa ter esperança e agir com fé. Confiança, de fato. Confiar, ter fé. Confidere, como diz em latim. É justamente isso que nos faz buscar a vontade de Deus, é justamente isso que nos faz obedecer ao Senhor, ainda que o pedido dele possa não fazer sentido em um primeiro momento, mas eis que, depois que Jeremias tirou o cinto de dentro do buraco que ele cavou, tirou o cinto de dentro daquele lugar onde ele havia escondido, o Senhor falou para ele, versículo 9, assim eu farei apodrecer a grande soberba de Judá e de Jerusalém, este povo perverso, que se recusou a ouvir as minhas palavras, que convive com a maldade no coração, que adora deuses estrangeiros, que presta culto a esses deuses, que não observa a minha palavra, eu vou fazer com eles o mesmo que eu fiz com este cinto. Eles vão apodrecer. A soberba deles vai apodrecer. O orgulho deles vai apodrecer. Esse jeito de caminhar vai apodrecer. Eles vão se tornar podres e só vão poder estar limpos novamente quando se voltarem para mim, porque enquanto não se unirem a mim, versículo 11, enquanto não forem o meu povo, enquanto não voltarem-se para mim, para agir com honra, com louvor e com glória, enquanto não se voltarem para mim, não servirão para mais nada. Não servirão para mais nada, porque eu escolhi esse povo para mim, eu atraí esse povo para mim e eles não me ouviram. Meus irmãos e irmãs, aqueles que ouvem a palavra e as põem em prática, são como um cinto que permanece com o seu valor imutável. São como um cinto valoroso, grandioso, muito belo, que se mantém com o seu valor imutável. Continua bonito, continua útil, continua agradável aos olhos, agradável às vestes. Mas quando esse cinto é largado, quando esse cinto é escondido, quando esse cinto apodrece, quando esse cinto enferruja, esses são os corações que não querem se voltar para o Senhor. Esses são os corações que têm a soberba muito alta. Esses são os corações que estão cheios de orgulho. Esses corações que querem ser maiores do que os seus deuses. Esses são os corações que querem ser verdadeiramente os próprios deuses. Ou seja, corações que perderam o Senhor. Corações que esqueceram o Senhor. Corações que não ouviram a palavra do Senhor. Corações que perderam a caminhada com Deus. Meu irmão, minha irmã, me responde como você está hoje, como você está caminhando, como você está agindo, como está a tua vida, porque talvez você não esteja de fato nem fazendo o simples. E eu sei que pode não fazer sentido às vezes. Nesse final de semana eu estive junto da missa, eu participei da missa, e em uma das missas que eu participei, o Senhor falou para mim, coloca a mão no chão, e aí, no primeiro momento eu não entendi nada. Como assim coloca a mão no chão? Eu estava ajoelhado, e o Senhor falou, coloca a mão no chão. Coloquei a mão no chão e eu senti a minha mão morna. E a primeira coisa que o Senhor falou para mim, na hora o Senhor falou, o Senhor explicou, é um chão morno, por causa de passos mornos, de pessoas mornas, em um lugar morno. E tudo que é morno, Deus vomita. Meus irmãos e irmãs, me explica uma coisa. Você está fazendo o simples? Porque depois que você faz o simples, depois que você obedece, depois que você faz o que Deus te pediu,
Aí você vai entender o que é de fato uma vida mística. Aí você vai entender o que é de fato uma vida que não é levada pela monotonia, mas que de fato é levada pelo espiritual. Aí você entende por que as vidas de tantos santos foram vidas místicas. Santa Teresinha não estava sendo mística quando ela estava simplesmente levantando da cama. Ela estava sendo mística quando ela entendia que ela só levantou da cama por causa da misericórdia de Deus. Santa Teresa d'Ávila não estava sendo mística quando ela começava a rezar. Ela estava sendo mística no momento em que ela ouvia a voz do Senhor depois que ela começava a rezar. Santa Rosa de Lima não estava sendo mística quando ela começou a sentir dores de cabeça. Ela só realmente passou por situações de mística quando ela pediu para Jesus que as dores de cabeça passassem. E o menino Jesus apareceu para ela e pediu para ela voltar a sentir as dores de cabeça, porque assim ela poderia finalmente continuar ajudando a alcançar almas. Meus irmãos e irmãs, as coisas no início podem não fazer sentido, as coisas no início podem ser estranhas, as coisas no início podem ser dolorosas, as coisas no início podem ser esquisitas, mas se nós obedecermos, se nós escutarmos a voz de Deus, se nós fizermos aquilo que o Senhor está nos pedindo, se nós formos de fato esses que confiam, que agem com fé e que olham muito mais com os olhos da alma do que necessariamente com os olhos físicos, nós vamos fazer justamente a vontade do Senhor. Nós vamos conseguir compreender a vida mística de tantos santos. Porque do contrário, se nós não fizermos isso, seremos como o livro de Deuteronômio, no responsório de hoje. Esqueceram o Deus que o gerou. Todas as vezes que nós não obedecemos o Senhor, nós esquecemos o Deus que nos gerou. Todas as vezes que nós esquecemos de rezar, que nós deixamos a oração de lado, nós esquecemos o Deus que nos gerou. Todas as vezes que nós não vamos à Santa Missa, todas as vezes que nós não comungamos, nós desprezamos o Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, que nós murmuramos, que nós esbravejamos, que nós gritamos, que nós berramos, todas as vezes que isso acontece é porque nós estamos nos aborrecendo e não estamos agindo com a paz que vem de Deus. E tudo isso, meus irmãos e irmãs, foi o que nós escutamos no responsório de hoje. E assim respondeu o Senhor Deus através de Moisés: esconderei deles a minha face, não vão ver mais o meu rosto, eles não terão mais a minha presença, tornaram-se um povo pervertido, são filhos que perderam a fidelidade, agora adoram falsos deuses, e isso causa minha ira, construíram ídolos vazios que me irritam, e vou assim então provocá-los, para que possam entender como eu quero que seja o meu povo. Deus espera unicamente que nós possamos nos voltar para Ele. Deus espera que nós possamos sempre lembrar dEle. Deus espera que nós possamos crescer em estatura, sabedoria e graça, para que assim possamos ser santos, para que assim possamos estar unidos a Ele, para que assim nós possamos ganhar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com Sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós, com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.